Então, a gente dando continuidade ao nosso assunto, né? Hoje, infelizmente, não podemos estar presencialmente, mas eu vou gravar um conteúdo que eu daria normalmente em sala de aula. Então, a aula de hoje vai ser sobre notação fatorial em permutação simples e permutação com repetição. Então, tá? Então, coloque seus cadernos como se fosse aula normal, tá? Matemática 2/6/2026, tá? Normal. Então, vamos lá. A gente sabe o que é uma permutação, né? Independente de ser simples ou com repetição. Uma permutação nada mais é do que uma troca. Então, se eu tenho aqui, vou colocar aqui, permutação é troca. Então, se eu tenho uma sequência AN, igual a A1, A2, A3, né? Uma sequência finita. Se eu troco o A1 com o A2, se eu troco o A1 com o A2 de posição, então eu crio uma nova sequência. Eu crio uma sequência que eu vou chamar de AN linha, pode ser AN linha, onde essa sequência vai ser agora A2, A1, A3. Beleza. Isso aqui é um caso de permutação simples. E o que é uma permutação simples? É quando todos os elementos, são diferentes entre si. Então, tenho A1, A2 e A3, são elementos diferentes. Então, toda vez que eu troco pelo menos um de lugar com o outro, eu tenho uma nova sequência. Já uma permutação com repetição é aquela permutação em que eu tenho elementos iguais, né? Então, agora eu vou pegar uma nova sequência. A1, A1, A2. A1, A1, A2. Então, se eu fizer uma permutação do elemento A1 com o próximo, que também é A1, eu vou criar uma sequência AN', que vai ser a mesma, A1, A1, A2. A1, A1, A2. Então, essa troca que eu fiz aqui não gera uma sequência nova, pois os elementos são iguais. Isso aqui é chamado de permutação com repetição. E como é que a gente faz isso? A gente tem que evitar as supercontagens. E foi isso que a gente viu na nossa aula de anagramas, onde a gente viu palavras em que tinham letras repetidas. Então, o que a gente fez? A gente fez o exemplo da palavra banana e com as três letras CCE, né? Vamos retomar o exemplo do CCE. Então, CCE. Quantos anagramas nós teríamos normalmente se a gente desse etiquetas para isso aqui? A gente teria C1, C2, E. A gente teria também C2, C1E. Ou a gente teria C1, E, C2. Então teríamos C2, E, C1. Ou E, C1, C1, C2, C2, C1. Mas essa troca aqui e essa troca aqui geram a mesma palavra. Ó. Essa com essa geram a mesma palavra. Vou colocar aqui. Geram a mesma palavra. Aqui gera a mesma palavra. Aqui gera a mesma palavra. Que palavra ou que sequência que gera aqui? É o CCE. Aqui gera o CSC. E aqui gera o o SC. Então, isso daqui, no fundo, é a mesma coisa, porque a gente tinha aqui um caso de permutação com repetição, onde repete-se as letras. Então, como é que a gente faz aqui para calcular o número de anagramas possíveis? Então, o número de anagramas, para esse caso aqui, o número de anagramas, vai ser 6, dividido pela quantidade de letras que se repetem aqui, né? Nesse caso, 2. Então, nós temos, no total, 3 palavras. Agora, vamos colocar isso daqui de uma forma de notação fatorial. Então, para uma sequência com permutação simples, vou colocar aqui. Para uma permutação simples,
simples, teremos que a quantidade... E como a gente está trabalhando com anagramas, eu vou colocar sempre com anagramas aqui, tá? Para depois a gente generalizar para outros casos. A quantidade de anagramas é. Então, quantidade de anagramas eu vou colocar P, pode ser possibilidades. Então, as possibilidades de anagramas para n elementos de uma sequência... Para n elementos de uma sequência é o n fatorial. N fatorial. Então, vamos colocar aqui exemplo, né? Jogar isso aqui para cima. Então, exemplo. A palavra boi. Palavra boi. Quantos anagramas nós temos aqui? Quantos anagramas possíveis? Lembrando que a própria palavra já é um anagrama, né? Então, nós temos... Vou colocar aqui em vermelho. Nós temos boi, temos bio, temos OIB e OB. Nós temos OBI e IBO. Mas se a gente utilizar a notação de fatorial, a gente não precisa estar escrevendo todas essas palavras aqui. Basta observar. A primeira pergunta que eu me faço: as letras se repetem? Não, não se repetem. E tem quantos elementos? 1, 2, 3. Então, o número de possibilidades aqui, entre os 3 elementos, vai ser 3 fatorial. E 3 fatorial é quem? 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 anagramas. Ok, simples a ideia, né? Agora vamos para o caso aqui em que nós temos permutação com repetição, para a gente ver como é que acontece aqui. Permutação com repetição. Então, para permutação com repetição, eu vou utilizar o exemplo da palavra banana. Ou posso utilizar o próprio CCE, né? Vamos fazer com os dois. Então, exemplo 1. O exemplo 1, palavra CCE. Então, vamos lá. A gente vai fazer o seguinte. Para uma permutação com repetição, a definição vai ser a seguinte. A quantidade de possibilidades, dado uma sequência com n elementos, vai ser n fatorial dividido por alfa fatorial beta fatorial, onde alfa fatorial, alfa é a quantidade de vezes que um elemento se repete. Então, vezes que um elemento se repete, mais para cá, o elemento se repete, e o beta é vezes que um outro elemento se repete. Vezes que outro elemento se repete. Então, vamos lá para a palavra CCE. Então, a possibilidade... E aqui a gente acrescenta a notação dessa forma aqui, ó. P de n elementos. P de n elementos de alfa beta. Alfa beta. Então, aqui é uma multiplicação de alfa fatorial, beta fatorial. Tá? Então, esses aqui são os elementos que se repetem, tá? Então, na palavra CCE, vamos aplicar agora a definição que a gente acabou de ver na palavra CCE e banana, né? Então, para esse exemplo 1, vou colocar aqui, ó. P dos meus n elementos, dos meus 3 elementos,
a quantidade de vezes que um elemento se repete, né? No caso aqui, quem se repete é o C. Então, P3 de 2. Então, 3 fatorial, 2 fatorial. Vamos abrir isso daqui? 3 fatorial é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1. E 2 fatorial é a mesma coisa que 2 vezes 1. Cancela 2 com 2 e cancela 1 com 1. Então vai ficar quem aqui? 3. E se a gente observar, esse 3 é justamente o valor que a gente encontrou aqui. Beleza. Então, para a palavra banana, exemplo 2, banana. Exemplo 2, banana. Então, o número de possibilidades dos meus 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, onde a repetição do elemento A 3 vezes e do elemento N 2 vezes. Vai ser quem? 6 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Nas aulas posteriores eu vou ensinar vocês a como simplificar essas expressões. Porque vocês viram aqui que eu abri todo o 3 fatorial e todo o 2 fatorial, mas a gente vai ver que são necessários. Então, mas vamos fazer isso. 6 fatorial é quem? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Dividido por 3 vezes 2 vezes 1, que multiplica 2 vezes 1. Então, a gente cancela quem aqui? Eu posso cancelar 2 com 2, 1 com 1, 3 com 3. E eu posso simplificar 4 por 2, que vai dar 2. Então, aqui vai ficar 6 vezes 5 vezes 2 dividido por 1, né? Esse 1 aqui que sobrou. Isso aqui vai ficar 6 vezes 5, 30. 6 vezes 5, 30. 3 e 30 vezes 2, 60. Isso aqui é justamente o que a gente tinha feito em sala de aula, lembra? A gente tinha calculado 720 possibilidades, que é justamente o 6 fatorial, né? 6 fatorial. Depois a gente pegou esse valor, 720, e dividiu por 6 e depois dividiu por 2. Isso aqui ficou 720, repete de cima, multiplica pelo inverso da de baixo. Então isso aqui fica 720 por 2, 360, por 6 dá o mesmo valor, 60. Então a gente fez a mesma coisa utilizando uma linguagem aqui mais rebuscada, né? Utilizando a definição da permutação com repetição. Então, gente, a aula de hoje é isso aqui. O que a gente tem que tirar de proveito é essa definiçãozinha aqui de permutação com repetição, onde é o número de elementos total dividido pelo produto dos fatoriais da quantidade de elementos, quantidades de vezes que um elemento se repete. E a permutação sem repetição é simplesmente o número de elementos fatorial. Tá? Então, o que a gente tem que tirar de proveito da aula de hoje é justamente isso. Nas próximas aulas, quando a gente estiver em sala de aula, a gente vai aprender a simplificar fatoriais para diminuir contas, né?